se você podia falar nomes de jornalistas que você lembre agora, que estão ligados diretamente a esse pensamento, a propagação desse pensamento neoliberal, com ligação com a Atlas, que eu acho até que é importante, quando a gente for ler o artigo de um deles, né, lembrar, esse fulano aí tá com o pé preso aí na Atlas, né? Você lembra assim, Sem de alguns nomes? Além do Rodrigo Constantino, né? Isso aí já isso é o concurso, né? Fora sem, ele, né? Quem que você diria? sem sombra de dúvidas, Rubem, é muito difícil não se deparar com um texto escrito por alguma pessoa vinculada ao Instituto Liberal. Muitos Uhum. deles participam desse instituto. Estão para além do Rodrigo Constantino, que tem uma relação com a Jovem Pan, a Gazeta do Povo e outros veículos de notícia, como você comentou. É o exemplo do Carlos Alberto Sardenberg. O Demetrio Magnoli, ele é formado em geografia, e quando o tema é política internacional, a maior parte das vezes ele é chamado para a CNN para comentar enquanto especialista em política internacional, vinculado ao Instituto Milênio. Mas existem tantos outros exemplos. Guilherme Fiuza, os principais veículos de notícia, a gente vê publicações dele, uma figura vinculada à Jovem Pan, novamente, e a Jovem Pan, quando a gente fala de Jovem Pan, a gente já vê um elo, um braço de sustentação apoiadora do governo Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Mas a própria família Marinho, é o caso do João Roberto Marinho, por exemplo, filho do Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, que consta na lista de especialistas do Instituto Milênio. E aí um outro exemplo bastante interessante é o caso do Leandro Narlock. Leandro Narlock aí já é uma figura bem conhecida, os livros dele, os artigos, publicado em diversos veículos de notícia. E aí um fato, né, ele trabalhava na CNN, inclusive naquela época ele foi demitido por um comentário homofóbico. E quem apoiou ele? Naquele contexto, Bolsonaro. O Bolsonaro saiu em defesa do Narlock. O Hélio Beltrão escreveu um texto apoiando o Narlock, falando que o que havia acontecido, a demissão do Narlock em relação à CNN, foi um caso de censura. Então, a relação entre eles é muito próxima. Mas outros exemplos, assim, de pessoas muito vinculadas ao campo da cultura, assim, no âmbito cultural, assim, pensando no Brasil como um todo. É o caso do Nelson Motta, por exemplo. O Nelson Motta, ele faz parte do Instituto Milênio. E é interessante, porque muitas vezes você vai ver algum nome de algum indivíduo, que tu olha a trajetória dele política, Rubem, a relação dele é muito mais próxima com o partido de esquerda. O Gabeira faz parte do Instituto Milênio. Alguém que tem uma história em relação ao regime militar de perseguição. Eu acho Ele triste isso. faz parte de um mesmo Instituto Liberal que muitas pessoas legitimam e levantam a retórica de que o golpe não foi tudo isso. Então, e é muito importante a gente olhar para o nome dessas pessoas, assim, fora o nome de tantas outras pessoas que aí são figuras carimbadas no âmbito político. O Adolfo Salcida, vinculado à equipe econômica do Paulo Guedes, Marcel Van Hatten, o próprio Paulo Guedes, a Paula Guedes, filha do Paulo Guedes, faz parte do Instituto Milênio, consta enquanto, não lembro se na lista de convidados ou especialistas. Paulo Ebel é outro exemplo. Enfim, a lista de exemplos aqui a gente pode ficar até amanhã falando eles.